بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Mas بعد, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade de conversarmos sobre alguns aspectos do nosso Din. Hoje vamos falar sobre a questão que temos insistido repetidamente, que é sobre a Lua. O critério da visualização da Lua. Nós temos que perceber de forma muito clara que a união dos muçulmanos é um aspecto extremamente importante do nosso Din. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. O Din perante Allah é o Islam, e este nosso Din, esta nossa Ummah, esta nossa nação, ela é uma só nação. Então o Islã privilegia a união. E os elementos que compõem a união são o shi'ar do Din, os símbolos destacados no Din. Dentre eles, o Ramadã, o jejum, o Hajj, o Salawat e também os Eids. Então, o Eid, a celebração do Eid, de uma forma conjunta, é algo desejado pelo Din. Porque o Din, Allah subhanahu wa ta'ala uniu os muçulmanos através do Din. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Apegai-vos à corda de Allah subhanahu wa ta'ala conjuntamente. Então, o estar junto é algo desejado no Din. Não é algo supérfluo. É algo querido no Din. Então, chegar ao dia de Eid e celebrarmos juntos não é algo facultativo em que as pessoas dependem. Não. Muito pelo contrário. O nosso Din uniu pessoas de raças diferentes, não é? Hábitos, culturas, costumes diferentes, mas uniu na base do Islã. Então, é nesta base que nós procuramos promover esta união. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: se não fosse pela dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, vocês não conseguiriam estar unidos. Mas foi Allah subhanahu wa ta'ala que vos uniu. وَالَّذِي أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Foi Allah subhanahu wa ta'ala que uniu os vossos corações. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. E tornastes à mercê da dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala todos vós irmãos. Então, prezados irmãos, é importante, e é por isso que nós repetimos várias vezes e insistimos que devemos procurar em nosso país eliminarmos essa querela, essa questão, esse conflito que sempre nos separa em momentos de celebrar o Eid, deixando as nossas comunidades, as famílias separadas umas das outras no momento em que deviam estar a celebrar, não é, juntas. É nesse intuito que eu repito insistentemente essas conversas e que tem resultado, alhamdulillah, muito efeito. Todavia, sempre brotam algumas dúvidas, sempre vão nascendo algumas questões, não é, que sempre são colocadas, e nós estamos aqui para conversar sobre elas. Eu que estou a fazer agora neste momento, e eu vou hoje falar sobre uma questão, não é, que sempre volta, que é um argumento que eu chamo e considero falacioso, que é trazido várias vezes em volta dessa questão da Lua, né? No mantiq, na lógica, os fuqaha chamam isso de mughalatat, não é? Que são falácias, mughalatat fikriya,
falácias ou argumentos falaciosos são trazidos para despistar ou para tirar ou driblar aquele que é o raciocínio, aquele que é a argumentação correta sobre a questão, virar o foco das pessoas que estão preocupadas em promover a união para uma outra questão que vai nos separar. Ok, vamos lá tentar adentrar esta questão. O princípio da Lua universal avança que a Lua vista de um ponto da Terra, num ponto do globo terrestre, vale no outro. Não é? A Lua vista no nascente serve no poente. E, no entanto, este princípio é definido pela escola de Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmed bin Hanbal e parte, ou Mutaakhirin, da escola de Imam Shafi. Então, estamos a dizer que a grande ou esmagadora maioria, não é, perfila este posicionamento da Lua universal. Neste sentido, nasce a questão da Lua da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem sido um país, sendo um país óbvio, não é? Onde o Islã, que é o berço do Islã, cuja tradição, cultura coincide, Islã, não é? E, no entanto, há um grande esforço que é feito naquele país de ulamás, de regularem a sua vida à luz dos ensinamentos do Din. Esta é a regra, não obstante havendo sempre exceções numa questão, noutra questão, vai sempre, nós sabemos que esta foi feita assim, não é? Nós temos sempre momentos em que há pessoas, há indivíduos que saem deste caminho inicial. Mas, no entanto, não é? Nós sabemos que aquele é um país, alhamdulillah, o berço do Islã. E eles tentam preservar o Islã. E dentro deste esforço de preservar o Islã está o Hay'at Kibar al-Ulama, que é uma instituição, não é? Que é o conselho dos grandes álims, dos grandes teólogos, não é? Que estão lá na Arábia Saudita, que regulam naquele país questões do Din, questões do Islã. Dentre elas, o início e o fim dos meses islâmicos, sobretudo aqueles que estão atalhados com um ritual islâmico, com a ibada, meses em que existe uma ibada, como o Hajj ou o Ramadã. Então, naquele país, para determinar o início de tais meses que estão relacionados com a ibada, então quem deve tomar a iniciativa e discutir sobre essas questões, nós temos o Hay'at Kibar al-Ulama, que opina, e tem o Tribunal Supremo, que usa a sua forma, o judiciário, todo o processo para clarificar e validar a questão da lua. Sendo assim, os muçulmanos em toda a parte do mundo têm aceito estas decisões que passam por este processo na Arábia Saudita. E nós cá em Moçambique perfilamos este caminho. Porque não vemos nenhum impedimento de se agir desta maneira. Não há nenhum impedimento legal que nos impeça de levar a lua daquele país, quando informarem. Já que a lua, vista em qualquer parte do mundo, serve no outro. Então não podia ser exclusão da Arábia Saudita, muito pelo contrário. Não é? Então, dito isto, nós perfilamos o princípio de que a lua vista num canto serve no outro e temos disseminado esta informação de forma inequívoca e dentre estes países que nós consideramos e validamos é a lua da Arábia Saudita. Quando fazemos isso, meus caros irmãos, levantam algumas críticas, algumas vozes daquelas que defendem o princípio da lua local. Que atenção é um princípio da escola de Imam Shafi e nem são pessoas seguidoras da escola de Imam Shafi que fazem isso. Então eles levantam questões, por exemplo, vamos lá, levantam questões de que a Arábia Saudita, os líderes religiosos ou o Conselho dos Grandes Ánimos não são livres nas suas decisões. Mas, irmãos, nós seguimos as palavras deles, as pessoas que não são livres, porque é que não dizem que não são livres. Nós seguimos aquilo que eles dizem. Ulamás de lá são idôneos, não é? E respeitamos a sua idoneidade e respeitamos as decisões tomadas naquelas instituições como sendo
sérias. É por isso que aceitamos-las. Então, os outros acusam aquelas afirmações, aqueles pareceres emitidos por essas instituições de serem viciadas. E, no entanto, não têm provas para isso. Não é? Fundam-se em acusações que, digamos, conspiratórias, que não têm evidência nenhuma, não é? Para provar. E o nosso DIN perfila, não é? Por trazer evidências para as alegações. Hatu burhanakum, tragam evidências. In kuntum sadiqin, se sois verazes no que dizem. Então, prezados irmãos, este é o primeiro aspecto. O outro aspecto é que, prezados irmãos, não é a primeira vez em que existe, por exemplo, um governante que tenha problemas com o ulama, com alguma parte do ulama. Nós sabemos que a Arábia Saudita tem vários ulamás. Então, dizem que não, porque o governo oprime, tem alguns alims que estão nas cadeias, estão presos. Pelo que nós sabemos, a Arábia Saudita é um Estado, é um país que tem tribunais que funcionam e tem um sistema, não é, legal que funciona. Se este sistema tem as suas lacunas, este é um assunto separado da questão que nós estamos a tratar. Nós não estamos a tratar de todos os assuntos daquele país. Apenas levamos e aceitamos aquela que é a visão e a opção pareceres do ulama em relação à luta. Isso não significa que sancionamos tudo o que eles fazem. Estamos comprometidos com tudo. Então aqui passam, então os irmãos fazem alguma palhaçada, de repente trazem um vídeo de discoteca na Arábia Saudita, um vídeo de Halloween, um vídeo de... Então, para dizer, olha, vocês fazem, olha, a Arábia Saudita faz isso, olha, a Arábia... Por mais que aconteça aquilo tudo, isso não significa que o Hayat Kibar Ulama seja, não é, de acordo com aquilo tudo, e depois também não significa que o que eles dizem, o que Hayat Kibar Ulama, que o Conselho dos Grandes Álimos, perde a sua idoneidade, a sua credibilidade, porque o rei permitiu que algo dessa natureza aconteça. Esse raciocínio é um raciocínio falacioso. É uma forma de obstruir aqui. Então, tentar manchar e diminuir a integridade, diminuir aquilo que é a idoneidade, atingir aquilo que são os pareceres, reduzir a sua força com base em prática de outra pessoa. Uma outra pessoa que é um líder, que tem um problema com alguém, ou se é que existe isso, nem é uma questão que nos interessa. E, no entanto, pegam isso como se isso tivesse alguma coisa, fosse ofuscar de maneira alguma a decisão do Hayat Kibar Ulama, do Tribunal Supremo. Não. Então é mistura de assuntos jurídicos com assuntos políticos, quiçá, ou até com assuntos conspiratórios, que nada tem a ver. Portanto, nós não aderimos, não aceitamos esse posicionamento e dissemos que não há nada a ver uma coisa com a outra. E para dar um exemplo disso, nós podemos recorrer à nossa história. Na era de Ma'mun ibn Harun al-Rashid, foi um dos governantes que teve conflito, não foi o primeiro, houve vários antes dele, mesmo Imam Malik teve problema com o governante antes de Imam Ahmad bin Hanbal. E, no entanto, Imam Ahmad bin Hanbal, não é, foi uma das pessoas que foi perseguida bastante por Ma'mun ibn Harun al-Rashid. Ele foi perseguido porque Ma'mun ibn Harun al-Rashid, ele perfilava uma ideologia que era muito comum na altura, que tinha sido adotada como a ideologia oficial do Estado em relação à natureza, não é? A natureza do Corão. O que é Corão? Discutia-se e havia uma corrente, não é, avançada pelos mu'tazilitas que defendiam o princípio de que o Corão é o princípio do Corão criado. Khalqul Corão, não é? E então, nessa base, instituíram aquilo que é chamado de Mihna, ou por outra, a Inquisição, contra aqueles que defendiam o contrário, que era o caso de Imam Ahmad bin Hanbal, que defendia que não, o Corão não é
criado. É sim a palavra de Allah. Então, é a palavra de Allah e não é criatura dele. Então, esse é um argumento, é uma discussão que não pretendo discutir, não é o mérito desse debate, entrar nas questões de mérito disso. O que eu quero dizer é apenas que esta divisão, esta separação entre Ma'mun ibn Harun al-Rashid e o seu posicionamento, a sua ideologia oficial, que entrava em choque com aquilo que era a aqida ensinada por Imam Ahmad bin Hanbal, fez com que houvesse aqui um choque e acabaram por imprisionar Imam Ahmad bin Hanbal para pedir que ele renunciasse a essa ideologia, a esses seus ensinamentos. Imam Ahmad bin Hanbal não estava pronto a aceitar isso, a ceder, e nessa sequência acabou sendo preso Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Foi preso, foi torturado, foi espancado, foi durante anos. No entanto, e depois Ma'mun faleceu, e depois o outro governante que veio a posterior acabou libertando o Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. E no entanto, e depois aqueles que os outros líderes dos Abbássidas, né, acabaram também mudando a sua ideologia posterior. Então, neste sentido, prezados irmãos, estamos aqui num exemplo concreto, que não era só o Imam Ahmad bin Hanbal que foi imprisionado, mas muitos outros álimos que defendiam esse posicionamento junto de Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal era o expoente máximo, a figura mais destacada disso, mas não era o único álim que sofreu este fitna. Errado. Da parte de quem? Do Ma'mun. No entanto, prezados irmãos, nada obsta, nada impediu que vários ulamás colaborassem com Ma'mun ibn Harun al-Rashid em outras questões. Nas questões jurídicas, os tribunais de Ma'mun al-Rashid estavam todos a funcionar em pleno. E Fuqaha estavam instituídos, organizados lá, que haviam sido instituídos desde a era de Harun al-Rashid, seu pai. Através de quem? Abu Yusuf, Qadi al-Qudat, que fazia parte desse governo, mesmo antes de Ma'mun ibn Harun al-Rashid. E, no entanto, havia lá um sistema judiciário que funcionava em pleno. Havia aqui uma questão política que tinha problemas, que causou conflitos entre os muçulmanos, mas isso não significa que daí em diante ninguém mais deve se relacionar com o líder. Então, vir aí dizer que um imam abandonou o Masjid al-Haram porque o rei... Este é o posicionamento deste álim, se foi este. Mas há muitos outros álims que estão lá e estão a trabalhar. E que uma coisa não tem nada a ver com outra. O facto do rei ter problemas, terem imprisionado alguém, ter sido injusto numa certa decisão, não obriga que todo o Estado tenha que parar e abandonar todo o Estado. Todas as outras atividades devem ser alienadas a essa questão. Isso não faz sentido. O professor não deve parar de ensinar porque o governo que o paga é do rei, que imprisionou ânimos. O imam não deve parar de dirigir o salat porque aquele salat que ele está a dirigir, ele está dentro do quê? De um governo, de um imam, de um rei, que esse rei imprisionou o ânimo. O médico não vai parar de tratar o seu doente porque quem paga o salário deste médico é o dinheiro que vem do rei. Quer dizer, isso é doença. Não é aspecto do dia. Isso aí. É preciso que os casos sejam tratados em seu próprio fórum. Então nós estamos a apelar aqui que não se faça mistura. E esse apelo, ele fracassa, não é? Porque, em primeiro lugar, vamos notar, em nenhum momento discute a questão aqui essencial. A questão essencial é a lua vista num ponto vale no outro. Seja na Arábia Saudita ou em qualquer país. E a Arábia Saudita é apenas um deles. Que fique claro isto. E essas histórias que são levantadas são argumentos falaciosos, aquilo que chamam ataque ao homem, procurar denegrir, não é? a fonte. Outros chamam de envenenamento do poço. Você fala mal da fonte para que as pessoas não possam ir lá beber daquela fonte. Essa é a artimanha. Nunca ousam
em discutir o mérito da questão, que é a lua vista no nascente vale no poente, a lua vista por uma pessoa vale para todo o resto. Basta ser estabelecida de forma legal. Então, esta era apenas a conversa que eu trazia aqui para hoje e que eu queria refletir e conversar sobre essa questão da lua. Atenção, estou fazendo vários vídeos desta natureza sobre várias questões que andei lendo aqui nas redes sociais e que vamos tentando dar luz. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.